nosso estudo da escola bíblica, como temos feito. Já o primeiro trimestre encerrando, agora iniciando o segundo trimestre, desde a semana passada, a primeira lição. Nessa segunda lição, fala sobre Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. O tema do trimestre, o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Estudamos e aprendemos a palavra de Deus não tão somente para ter um conhecimento bíblico, teológico, mas estudamos a palavra de Deus para ter as nossas vidas moldadas e transformadas na orientação da palavra de Deus. Não é para dizer que temos um grande conhecimento, não adianta nada conhecer esta palavra de capa a capa e não viver essa palavra, é inútil. Então é o nosso propósito e objetivo, como tem sido nessas semanas, estar ministrando o estudo da palavra de Deus com esse objetivo, de nós, a partir de mim, estarmos crescendo no conhecimento do Senhor e buscando, através do Senhor, do seu Espírito, a viver essa palavra que é transformadora. Um dia fomos salvos e hoje, nas mãos do Senhor, estamos num processo de crescimento espiritual, de santificação. Nesse texto áureo, que está em Hebreus 11:4, na revista, a nossa revista da escola bíblica, a Bíblia diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, essa oferta que ele fez, depois de morto, ainda fala. Quando vemos aqui o início desse versículo, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Não é o tamanho do sacrifício, ou uma grande quantidade de sacrifício, ou um grande esforço, não. Na versão da Bíblia King James, que é a Bíblia Rei Tiago, que é das mais próximas aos originais, ela diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então não é no sentido de um maior, um sacrifício muito grande, isso não quer dizer nada. Nós vamos estar vendo nesse estudo, esmiuçando aqui com relação ao sacrifício de Abel, por que foi aceito o sacrifício de Abel, por que o sacrifício de Caim não foi aceito. Isso que nós vamos ver na palavra do Senhor nesta tarde. Nessa introdução nós vamos estudar nesse livro sobre o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel nasceu depois da queda, já nasceu com o pecado original, como todos nós nascemos. A partir da desobediência do primeiro casal ali no paraíso, todos nós recebemos o que é chamado pelos teólogos o pecado original. Essa marca está no DNA do nosso sangue, esse pecado. Não adianta, desde criança pequena você vê ela já com malcriação, esse é o pecado. Então, contaminado por isso. Abel tinha um caráter espiritual. Abel, por certo, seus pais ensinaram a ele ali a reverência a Deus, ainda que erraram, pecaram, mas teve uma orientação dos seus pais nesse sentido, de se conduzir de um modo correto, demonstrando assim ter um relacionamento saudável com Deus. Primeira parte para termos um relacionamento saudável com o Senhor é o caráter espiritual. Caráter, a formação da pessoa, não é a personalidade, a maneira como uma pessoa se expressa, pode ser muito extrovertido, ou muito introvertido, ou fleumático, e vai por aí afora. A personalidade, Deus não muda, mas o caráter, ele muda. O caráter é aquela pessoa que mente, aquela pessoa que é ruim, Na conversão, essa pessoa ali começa a mudar, Deus começa a operar no caráter dela. Há um ditado aí fora que diz que pau que nasce torto morre torto. Irmãos, já ouviram isso? Então, pau que nasce torto não morre torto, não. Só se ele permanecer longe do Senhor.
mas se ele vem para o Senhor, ele vai ser endireitado. Como é que você vai endireitar um tronco de uma árvore torcido? É impossível. Mas Deus endireita o caráter do homem, ele coloca na sua bigorna ali e vai martelando com todo cuidado ali para não quebrar, e vai mudando e vai transformando. Então, primeira condição de agradar a Deus, o caráter espiritual que Deus começa a moldar, a partir daí, e um relacionamento saudável com Deus, e a partir daí conduzir-se de um modo correto. O caráter espiritual que Deus vai moldando, relacionamento saudável com Deus, que acabamos de fazer aqui no início desse estudo, os irmãos orando, é uma atitude de proximidade a Deus, onde Deus vai começar a ouvir as nossas orações, a estreitar o nosso relacionamento com Ele, é a partir daí, das orações e da palavra de Deus. Não tem outro caminho, né? A Bíblia, a palavra do Senhor. Então nós vamos ver nessa introdução a oferta de Abel, uma oferta agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante, sua real intenção e motivação. Os irmãos lembram na Bíblia, em Lucas 21, teve a oferta da viúva pobre. A viúva ainda era pobre, a viúva, mulher que sofre a perda do seu marido, mas além de viúva era uma mulher pobre. E Jesus estava no templo, quando aquelas pessoas trouxeram na hora das ofertas, e ele viu homens ricos trazendo grandes somas de dinheiro ali, depositando ali no gasofilácio, no lugar da oferta, e aquela mulher vem e coloca algumas moedas de muito pouco valor, e ele ficou admirado de ver, e diz ali que ela deu mais oferta, melhor oferta que todos os outros deram, né? Que o rico dá aquilo que está sobrando, mas ela deu aquilo que para ela era importante, e ela entregou ali com um amor. Quem pode ver isso? Só o Senhor que pode ver, só o Senhor que sonda os corações. Ninguém passa sem ter o conhecimento do Senhor, sem o Senhor saber e sondar o seu coração. Eu não sei, eu não conheço os irmãos. Então é o Jesus que dá ele foi e deu esse veredito ali. Essa mulher, ela ofertou, deu mais que todos. Talvez muitos ali na época nem entenderam isso. Como é que pode isso? Ela não deu quase nada, mas é nesse sentido que a oferta é bem recebida pelo Senhor quando ofertamos de coração. É isso que nós vamos estar vendo um pouco também através desse estudo, nessa tarde. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque seu coração era sincero e cheio de amor. Deus pesa os corações. Não é no sentido de pôr o coração numa balança, que nem pode fazer isso, né? Mas Ele pesa. Deus, Ele sonda. Ele vai lá no interior nosso, e ali Ele vai ver realmente qual é o intento. Qual era o intento? Que às vezes nem nós mesmos não sabemos. É tão profundo que nós mesmos nos enganamos. Uma Bíblia diz: enganoso é o coração. É o nosso próprio coração. Quantas coisas a gente quer fazer na melhor das intenções, e às vezes não é aquilo. Estamos enganados. Então só o Senhor para nos ajudar. A oferta só tem um valor quando expressa o que está no íntimo de quem oferece. E aqui que eu quero, quando nós estudamos a lição da escola bíblica, como eu falei no início, não é tão somente para acumular um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento teológico. Nós temos que aplicar ele nas nossas vidas e ver naquilo que eu posso estar errado, se eu estou fazendo errado, através da orientação da palavra de Deus, eu vou corrigindo, eu vou me corrigindo, eu permito, eu coopero com o Espírito Santo para que Ele venha me moldar, me corrigir. E às vezes é a poda que nós vimos em lições anteriores. Deus poda, né, corta os ramos, às vezes machuca, mas nós temos que estar dispostos a isso. Não faz isso para nos aniquilar, não, faz isso para o nosso próprio benefício, né? Então podemos aplicar como tem sido
Qual é a nossa oferta hoje? Ninguém oferece um animalzinho em sacrifício a Deus hoje. Passou o tempo na antiga aliança. Qual é a nossa oferta que fazemos hoje? É o nosso culto a Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1: rogo-vos pela misericórdia ou pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que tem sido o nosso culto a Deus? Temos oportunidades toda semana, quantas vezes, de cultuar ao Senhor. Adentramos ao templo e entramos ali, e aqui na igreja tem aquela palavra célebre ali: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Então você não está entrando num clube ou num ambiente secular qualquer, você está entrando na casa de Deus. Você vai ter um encontro com Ele, Ele já está te esperando para falar contigo. Como é que tem sido o nosso culto a Deus? Cultuamos a Deus desde o início, desde a chegada na igreja. Saímos da igreja no final de um culto. Será que nós cultuamos a Deus realmente? Eu começo a falar a partir de mim. Ou rendemos um culto a Deus, entramos na igreja e ficamos olhando para um lado, para o outro, observando a roupa de uma pessoa, de outra, e assim tantas outras coisas. Ou estamos ali com um propósito de adorar ao Senhor, e acabou o culto, eu adorei ou eu não adorei ao Senhor? Ou foi mais um culto na minha lista de cultos que eu já participei desde a minha conversão? Então cada culto é a oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, oferecer o melhor sacrifício, e sacrifício de adoração. Cada culto, quando a gente adentra a casa do Senhor, Ele nos dá a oportunidade disso, de dar alegria em nosso coração. Quando você vê aqui o profeta Isaías, no capítulo 1, eu não vou ler tudo, é muita coisa aqui, mas ele diz assim: Deus estava desagradando aqui no tempo, que era o sacrifício de animais, e ele diz aqui, a partir do versículo 11, do capítulo 1 do profeta Isaías: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Aí ele vai descrevendo aqui, no versículo 14: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansada de as sofrer. É Deus que está falando aqui, naquele tempo, no sacrifício dos animais. Hoje, o nosso sacrifício, como temos falado, é o culto a Deus. Que sacrifício? Às vezes eu venho cansado do meu trabalho e vou num sacrifício mesmo. Às vezes para mim é melhor eu ir para casa, jantar, tomar um banho e dormir até mais cedo. Estou esgotado, estou cansado, não aguento. Às vezes está caindo um grande temporal, eu não vou, porque vou me molhar, ainda vou ficar resfriado, mas você vai, né? O Senhor está esperando o teu sacrifício aqui na casa dele. Então você vai lendo aqui, não vou ler tudo, e você pode ler depois na sua casa, até o versículo 20, onde ele vai dizendo o sentimento do Senhor com relação ao nosso sacrifício que temos feito quando chegamos à casa do Senhor, único exclusivamente para adorá-lo, na confraternização dos irmãos, depois, é lógico, um amor de irmãos, parte social com os irmãos, tudo isso é válido, mas o primeiro ponto, adorar ao Senhor, isso é o mais importante. Que adianta eu chegar dentro da igreja, ter todo um excelente relacionamento com todos os irmãos, mas Deus está de lado, não está recebendo
a sua oferta de sacrifício com inteireza de coração. Não temos um pensamento fixo nele, em louvor e em gratidão a ele, aquilo que ele fez por nós. Então a oferta de Abel foi uma oferta que agradou ao Senhor, foi uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Não se tem conhecimento de nenhum outro anteriormente. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. Está em Gênesis 4:4, onde diz: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja bem como diz o versículo aqui: atentou o Senhor primeiro para Abel, primeiro o coração dele, como é que está, depois ele vai ver a oferta, vai ver o que ele traz. Então o coração dele era um coração puro, um coração que queria agradar ao Senhor, era o desejo de Abel. E a oferta que ele trouxe não foi uma oferta qualquer. Ele não pegou no meio do rebanho qualquer animal que estava ali andando. Não, ele pegou o primogênito, que é os primeiros. Um animal sem mácula, um animal sem mancha, e oferece ao Senhor. E agradou-se dele o Senhor com esta oferta. Então fica uma pergunta em tudo que temos falado até aqui: Deus tem se agradado da nossa oferta? Tantos cultos que já participamos, cada culto é um culto. Não podemos dizer é mais um culto, não é mais um culto, não. Cada culto é uma oportunidade que nós temos de oferecer um sacrifício perfeito para o Senhor. Se não conseguimos ainda, busquemos essa perfeição. Por que a gente chega na igreja, dobra os joelhos para orar, tirando todos os pensamentos, tantas coisas vêm em nossa mente, pessoas que trabalham, as esposas, mães, os filhos, problemas em casa, todos nós temos problemas, dificuldades, e quando nós chegamos aqui, nós temos que tira tudo isso, deixa de lado tudo isso, adora o Senhor. Esse Senhor que você adora, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode resolver a sua questão com a maior facilidade. E essa é a nossa crença, como oramos, irmãos enfermos, pessoas enfermas, oramos e acreditamos nisso. E ofereçamos um coração puro ao Senhor, um coração sincero diante do Senhor. Uma oferta profética também, a oferta de Abel. Olhando lá para frente, séculos depois, nós vemos a oferta perfeita de Deus em sacrifício, através do seu Filho, em nosso favor. Foi mais ou menos isso, esse paralelo que é colocado aqui. A morte de uma ovelha ou cordeiro dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, prefigurava, mostrava com antecedência o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado, em nosso lugar. Isso está registrado aqui no livro aos Hebreus, de uma maneira bem clara aqui, o capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículos 13 e 14, que diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quer dizer, o sacrifício dos animais na antiga aliança, eles purificavam os pecados daqueles naquele tempo. Aí o autor da carta, ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue dos animais, ele purificava os pecados naquele tempo, o homem era aceito diante de Deus, na antiga aliança, pelo sacrifício dos animais. Quanto mais o sacrifício de Cristo, que o sacrifício que Abel trouxe diante do Senhor, aquela ovelha ou um cordeiro imaculado, que foi aceito pelo Senhor, né? Lá à frente, prefigurando a vinda de Jesus, exatamente para se oferecer em sacrifício por amor a nós. Na antiga aliança, o sumo sacerdote fazia o seu sacrifício pelos seus pecados, o sumo sacerdote,
Aquele homem separado por Deus para entrar ali no Santo dos Santos, com o sangue dos animais trazido pelo povo de Israel. Ele trazia aquele sangue e também tinha o sangue de um animal que ele sacrificou pelos seus pecados, porque ele era pecador também. Agora Jesus não trouxe nenhum animal para ser sacrificado pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele mesmo foi o próprio holocausto, ele mesmo foi o próprio sacrifício, foi o seu próprio sangue vertido ali na cruz do Calvário. Então vemos aqui quantas coisas maravilhosas que podemos estar acrescentando à nossa fé através da palavra de Deus. E a oferta de Abel, uma oferta valiosa, apesar da oferta de Abel ser oferecida depois da oferta de Caim, ela foi aceita primeiro porque agradou ao Senhor. Ela foi oferecida depois que Caim ofereceu a sua oferta. Então vamos observar que antes do Senhor aprovar a oferta de Abel, ele olhou, atentou primeiro para Abel, como falamos, o ofertante, e depois para a sua oferta. Nos mostra claramente que o Senhor sonda o coração do ofertante para depois aceitar a sua oferta. O Senhor sonda os nossos corações. Chegamos na casa do Senhor, chegamos na igreja, e às vezes a gente chega agitado aqui, e às vezes a gente tem que parar, dobrar os joelhos. Não precisa sair falando desordenadamente, não. Para, fique em silêncio, escute a voz de Deus, se acalme. Você vai entrar na presença de Deus. Às vezes a gente fala tanto, e quando Deus vai falar, a gente já acabou a oração, já está indo embora, e não tem uma ligação com Deus. E Deus quer ter esse sentimento de ligação conosco. Ele tem, nós temos o Espírito de Deus, estamos ligados com Ele, não tão somente dentro da igreja, em qualquer lugar que nós formos. O Senhor é conosco, qualquer lugar onde você estiver, na rua, andando, no ônibus, na condução, no trabalho, em casa, qualquer lugar que você estiver, na mesma hora que você, uma lâmpada acesa assim, está ligado, você não apaga, nem dormindo. Eu vou dormir, Senhor, em paz eu deitarei, em paz descansarei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Você deita, dorme, descansa, mas está ligado com Ele. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que o escritor aos Hebreus fala também, o nosso texto áureo ali, que você vê essa palavra aqui no final do versículo, né? Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela oferta que Abel deu, depois de morto ainda fala, a oferta que Abel deu, depois de morto ainda fala. Você vê aqui, está escrito aqui, em Hebreus 11:4, a palavra de Deus. Estamos falando dela hoje, estamos fazendo um estudo com relação à oferta que Abel fez ali. E você vê que essa oferta de Abel alcançou um testemunho tão grande, irmão, imagina isso, que Jesus testemunhou dela. Bom, já imaginou isso? Abel, olha a honra que ele recebeu. Jesus fala dele aqui, tá, Mateus capítulo 23, é algo fabuloso, né? Você vê, alcançou tão grande favor do Senhor, que Jesus testemunha, e não para aqui ainda não, nós vamos ver mais coisas aqui para frente, que é maravilhoso de a gente ver, ler, entender, e ver a consideração do Senhor, aqueles que ofertam com um coração puro, sincero, diante do Senhor. Veja Mateus capítulo 23, que é o capítulo onde Jesus repreende os fariseus, os escribas, a partir do versículo 29, veja como diz o Senhor. Jesus está falando aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas.
Veja como eles dizem aqui: se nós existíssemos naquele tempo, nós não iríamos fazer o que os nossos pais fizeram, não, matando os profetas. Mentira isso. Fariseu hipócrita. Jesus está falando isso aqui, não há nada a se contestar, é lógico. Aí ele fala, Jesus fala: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Olha o versículo 33 aqui: serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. O sangue de Abel citado aqui. Jesus conhece a história, ele conhece todas as coisas. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Algo maravilhoso aqui, esse testemunho que Jesus dá. Mas maior que isso, só mesmo nós vendo aqui Hebreus capítulo 12, versículo 24, só o sacrifício do Senhor. Olha como é que esse paralelo, como é que compara aqui a palavra de Deus. Veja só a aceitação do sacrifício de Abel, o tamanho dela, da aceitação, o coração de Abel quando ofereceu o seu sacrifício. Quando você vê aqui o versos 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, o sangue do Senhor, quando foi aspergido ali na cruz do Calvário, que fala melhor do que o de Abel. Só esse aqui. Olha que comparação que é feito aqui. Esse sacrifício que Abel fez, algo maravilhoso. A injustiça contra Abel. Vamos ver aqui nesse outro item, que Abel era um homem justo, em toda a sua vida demonstrou ser um homem de bem, que andava em retidão, de caráter ilibado, reconhecido por Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e é formada por homens justos. Abel, esse segmento de homens bons, homens justos, logicamente homens que se convertem ao Senhor, e ninguém é bom. E a justiça humana, como diz a Bíblia, é trapo de imundícia. Ninguém recebe a aceitação do Senhor por quaisquer coisa que tenha feito. Ninguém. Não há obras humanas que possam ser feitas para que o homem seja aceito diante de Deus. Só o sacrifício do Senhor. Está fechado aqui. Caim representa a parte da má da humanidade, que dá as costas para Deus, busca os seus próprios interesses. É exatamente o oposto da fórmula da felicidade que Jesus fala, Mateus 6,33. Quem quer ser feliz aqui? Todo mundo vai, eu quero. Então Jesus, ele dá essa, no início do seu ministério, no Sermão do Monte, ele dá a fórmula da felicidade. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é uma vida em obediência à palavra do Senhor. O reino de Deus são as coisas dos céus, como Paulo fala em Colossenses. Esmiuçando um pouco aqui para a gente entender e desdobrar esse versículo: buscai as coisas que são de cima. Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, se você nasceu de novo, você já teve a experiência do novo nascimento, então a partir daí, buscai as coisas que são de cima, o reino de Deus. E não é pensar no reino de Deus no sentido de uma nuvem com um anjo sentado na nuvem tocando uma harpa, coisas infantis. Não, é um reino de Deus mesmo, um reino que está preparado para um dia a gente estar ali e desfrutar das maravilhas do Senhor, as coisas celestiais. Então ele está falando aqui de uma maneira muito tremenda com relação ao sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor. Abel também, como o primeiro mártir, era justo e morreu injustamente pela permissão de Deus. Como é que nós podemos explicar isso? Um homem justo e morreu injustamente pela permissão de Deus, a soberania de Deus. Tem coisas que nós não entendemos,
Deus é soberano. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus, homem justo, primeiro Marte. Sua morte foi a primeira em consequência do pecado dos seus pais. Primeira morte que entrou foi a morte de Abel, assassinado pelo seu irmão. Primeira morte que aconteceu, sacrifício de um animal que Deus faz para cobrir o homem com a vestimenta que ele proporcionou ao homem ali. Primeiro derramamento de sangue. Uma Bíblia diz em Hebreus mesmo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue paga pela vida. Como o homem, pelo pecado da desobediência, estava condenado à morte. Então, para vencer essa morte, provisoriamente na antiga aliança, foi feito ali o sacrifício dos animais, apontando lá à frente o sacrifício perfeito do Senhor, para que através do seu sangue, pagou com uma vida, todos nós fôssemos redimidos. É algo maravilhoso isso. Como Paulo fala isso aos Romanos, por um homem entrou o pecado, e todos pecaram. Por um homem também entrou a porta da salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Todos poderão ser salvos. Eu disse poderão, aqueles que crerem, que ouvirem o Evangelho e crerem. Podemos ver claramente esse pecado terrível da inveja nesse estudo, nessa lição. A inveja, lista dos perseguidos e alguns até mortos pela inveja. Eu alistei alguns nomes aqui. Abel iniciando essa lista aqui. Abel, seu irmão pela inveja. Nós vamos ver isso mais à frente aqui, a situação que Caim ficou, e não ficou inocente Caim, porque Deus avisou a ele, Deus falou para ele, assim como Deus fala para cada um de nós também. Às vezes vem em nossa mente fazer alguma coisa errada, e vir à mente não é pecado. O pecado é consumar aquilo que de errado veio à nossa mente e a gente fez. Então eu devo resistir a isso. Nós devemos resistir. É assim que Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, a partir daí resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito falado, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas o mais importante é a primeira parte do versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu tenho entendimento e conhecimento, está errado isso, e eu quero fazer, mas eu sei que está errado, eu não vou agradar a Deus. Essa luta da carne e o espírito, então eu resisto isso. E vamos ver mais à frente, Caim não resistiu a esse pecado da inveja, mata o seu irmão de sangue. Olha que coisa tão terrível. Tirou a vida de Abel. Depois você vê José do Egito sendo vendido pelos seus irmãos também pela inveja. Jacó adorava aquele filho, o penúltimo filho dele. Depois veio Benjamim, e aquilo gerava uma inveja nos seus irmãos. E os irmãos conhecem a história aí, a perseguição e tudo mais que acontece. Moisés, o homem de Deus, o legislador de Deus, um povo se rebelando, seus irmãos se rebelando contra ele. Tu é melhor que nós, Arão e Miriam. Olha só como é terrível esse pecado da inveja. Por que você que manda, e nós aqui? E na hora sua irmã ficou leprosa, na hora, e ficou desesperada, e Moisés falou: eu vou orar a Deus para ele ter misericórdia e tirar essa lepra de você. Não tinha cura. E Moisés, um homem de Deus, um coração bom, ora a Deus, e Miriam é curada ali. Olha quanta coisa da inveja. Davi, não lembro Davi, que a gente vai descrever, continuar descrevendo aqui, quantas vezes Saul por inveja quis matar Davi. Davi escolhido por Deus a reinar em Israel, demorou quase 20 anos para ele reinar, já tinha sido escolhido, teve a oportunidade em 2 vezes de matar Saul, o rei ficou à sua mão ali, mas ele: não posso fazer isso, não posso tirar a vida do ungido de Deus. Se Deus me escolheu para ser um rei, vai ser no tempo de Deus, não é quando eu quero.
Então ele tem esse entendimento. Então ele preservou ali a sua integridade diante do Senhor. Daniel, não lembro, só alguns nomes que eu alistei aqui. Jogado à cova dos leões. Como é que pode Daniel jogar à cova dos leões? Por quê? Pela inveja. Está num país estranho e mandando naqueles que são daquele país. Como é que pode? É um escravo que manda naqueles que vivem no país. Uma inveja terrível. E aconteceu tudo o que aconteceu. Aí você vê Estevão também, né? E por fim até mesmo Jesus. Ele foi preso por inveja, fazendo os milagres. E você vê que os sacerdotes na época, os fariseus, escribas, seitas daquele tempo, perseguiam ele, porque Jesus onde ia, a multidão, ele arrebanhava a multidão atrás dele. Então nós estamos perdendo aqui, a nossa sinagoga está esvaziando, todo mundo vai atrás de Jesus, vão matar esse homem, né? Então você vê, que Deus nos ajude para que não entremos na lista dos invejosos. A inveja pode bater na nossa mente, mas eu vou rechaçar esse pensamento, vou rechaçar, isso não é de Deus, é coisa maligna. E você vê o sangue de Abel, quando Caim mata Abel, enterrou para não ter seu crime descoberto, mas Deus tudo vê, não há nada que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Podemos fazer coisas terríveis, ninguém está vendo, engana-se, Deus está vendo tudo. Ninguém se esconde de Deus, ninguém se esconde do Senhor. Então vamos ver, ao longo da história, crimes foram cometidos em oculto, mas no juízo final, os Caíns de todos os tempos serão confrontados com o justo e supremo juiz. Se não for descoberto aqui, que muitas vezes é descoberto aqui mesmo, naquele dia, no dia do julgamento final, tudo vai estar às claras ali. Então há um diálogo, Deus faz um diálogo ali com Caim, Gênesis capítulo 4, Deus pergunta, onde está Abel teu irmão? E Caim fala, sou eu o guardador do meu irmão? Olha só a rudeza dele, Deus está falando. Deus já tinha falado antes com ele, o pecado jaz à porta. Antes dele intentar de maquinar na sua cabeça e confirmar essa morte, o pecado jaz à porta, mas tu deve resistir a esse pecado. Em seguida, isso foi no versículo 8, no versículo 9, ele já levou o seu irmão para o campo, matou o seu irmão, de uma maneira fria, covarde. E agora Deus pergunta, onde está Abel, teu irmão? Deus não sabe onde está Abel? Lógico que sabe. Você não vê um arrependimento nele. Você não vê. Eu sou o guardador do meu irmão, coração duro. Ele poderia, Senhor, eu perdi a cabeça. Não, nada disso. E foi amaldiçoado ali. Foi amaldiçoado. Mas vamos ver aqui, nós vamos concluir. Caim agradou o diabo. Seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Alguns textos que eu não vou ler. Encheu-se de inveja, percebeu que seu irmão teve o seu sacrifício aceito. Por certo, em sacrifícios futuros, Deus poderia aceitar o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Não é que não aceitou e acabou agora. Não é isso. A gente pode errar, mas quem não erra? Então eu vou me consertar, para que amanhã eu faça melhor e tenha aceitação de Deus. Mas não maquinar na minha cabeça, porque o meu sacrifício não foi aceito, eu vou tomar uma atitude dessa e tirar a vida do meu irmão. O que ele tem que ver com isso? Então a Caim não entendeu isso. Quem é perfeito aqui? Quem que nunca erra? Nós erramos toda hora, todo momento, só a misericórdia do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ela é nova a cada dia. A inveja é tão prejudicial que provoca a podridão dos ossos.
Provérbios 14:30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Abel soube agradar a Deus. A responsabilidade dos pais para ensinar seus filhos no caminho reto, no temor do Senhor. Mesmo os não convertidos, tem muitos pais que ensinam um caminho bom, um caminho da honestidade, um caminho da educação, um caminho... Mas é lógico que quem é um cristão, ele tem um ensinamento mais aprofundado. Ele vai lá na raiz, ensina o caminho do Senhor para que o seu filho venha a ser abençoado pelo Senhor. E concluindo aqui, Abel buscou a Deus com todo o seu coração, entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que possuía. O Salmo 103 fala, o salmista Davi fala muito isso, para agradar-se do Senhor, daquilo que Ele fez, todos os benefícios que o Senhor tem feito. Ele fala, Davi, que era homem segundo o coração de Deus, ele diz no primeiro versículo, que ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Por quê? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O sentimento do salmista de Davi, de bendizer ao Senhor e ter esse cuidado de agradecer ao Senhor. Às vezes a nossa oração a gente pede, não tem nenhuma gratidão, nenhum agradecimento. Eu quero, parece um filho mimado, né? Não reconhecer o que ele fez. Nunca vamos entender, meus irmãos, o que ele fez, a extensão do que ele fez. Eu acho que nem na eternidade a gente vai conhecer muito mais, mas ainda somos limitados. Que Deus na eternidade continuará sendo Deus e nós, os seus filhos. Nunca vamos conhecer Ele na amplitude, transcende o entendimento humano. Se o homem conhecer a Deus na sua totalidade, Deus não vai ser mais Deus. E a gente conclui aqui: se Abel, o segundo filho de Adão e Eva, tinha esse entendimento de buscar o Senhor desde o mais remoto tempo da antiguidade, quem dera a nós hoje, meus irmãos. Foi o segundo homem que nasceu ali, de Adão e Eva. Nós temos aqui, olha, uma Bíblia formada aqui, de Gênesis, Apocalipse, coisas maravilhosas aqui, escritas. Se ele já tinha esse cuidado, e nós, onde é que nós ficamos aí? Muito mais nós temos que ter. Que Deus nos ajude. E na aplicação dessa palavra, em tudo que foi falado, e também no culto, vamos cultuar a Deus. Ao entrarmos na casa do Senhor, guarda o teu pé, você vai adorar a Deus. E quando sairmos da casa do Senhor após um culto, temos um coração satisfeito, né? Eu adorei o Senhor, e eu sinto que Ele recebeu o meu culto de adoração, porque meu coração se alegra, minha alma está incendiando de gozo, de alegria. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida do seu inteiro agrado. Amém, meus irmãos? Bem, então vamos orar. Vamos passar ao pastor Miranda. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, a Tua Palavra, o estudo, a mensagem, a pregação da Tua Palavra, e não tão somente, como temos falado, como um estudo, mas é aplicado às nossas vidas, e aquilo que estivermos fazendo, Senhor, como Teus filhos, que não seja do Teu agrado, que o Teu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, não tão somente para a conversão, mas também para a nossa santificação, venha estar operando em nós, Senhor, para que a nossa vida seja mudada e transformada a cada dia, a cada momento. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, eis-nos aqui, Senhor. Opera em nós o Teu querer,
Que haja liberdade na vida de cada um de nós, cada um dos nossos irmãos que nos ouvem, onde estão, através da rádio, cada um dos irmãos que aqui estão também nesta manhã, nesta tarde. Nossas vidas estão nas tuas mãos. Opera, muda, transforma, modifica, molda, faz segundo o teu querer. E ajuda-nos tão somente a cooperar com o teu Espírito, para que esta obra seja aperfeiçoada em nós, pela tua palavra, nas orações, Senhor. Pois assim te rogamos, damos graças por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, em o nome de Jesus. Amém. Amém.